Você sabia que futsal pode ser considerado um jogo da cultura popular presente no contexto comunitário e regional? Isso e muito mais a gente vai ver no vídeo de hoje. Vamos lá! Salve, salve galera, tudo tranquilo? Eu sou o Tom, professor de Educação Física, e no vídeo de hoje nós vamos ver muitas coisas massas sobre o objeto de conhecimento, brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional, beleza? Que é conteúdo da unidade temática Brincadeiras e Jogos para o primeiro e segundo ano do Ensino Fundamental 1. Fechou? Vamos lá! E antes que vocês se perguntem, não, eu não sou aquele tipo de professor que só deixa a bola para os alunos jogarem, só dá futsal, só dá futebol, né? Não sou esse tipo de professor, certo? Pelo contrário, eu procuro sempre ministrar as minhas aulas com a maior seriedade possível, tá bom? Com o maior comprometimento, com a maior dedicação. Eu só fiz essa introdução justamente para que vocês entendessem como diferentes conteúdos, em diferentes contextos diferentes, podem ser ministrados em diferentes propostas. E tudo depende, na verdade, da percepção do professor, da sensibilidade do mediador em implementar aquilo da melhor maneira possível, beleza? Então a responsabilidade do professor é muito grande nesse sentido. Pensa comigo, por que eu fiz aquela introdução? Para chamar a atenção. E olha como ela faz sentido se você observar do ponto de vista correto, ou do ponto de vista de um dos pontos de vista possíveis, tá bom? Não que necessariamente haja um ponto de vista correto. Como eu falei, tudo é passível da mediação. A unidade temática sendo brincadeiras e jogos, o futebol. Eu coloquei futebol, galera, porque geralmente é como os meninos do primeiro e segundo ano acabam chamando, tá bom? Às vezes eles assistem muito futebol, eles jogam muito futebol na rua, de travinha. Pelo menos na minha realidade, que é uma realidade de ensinar escolas da prefeitura de municípios do Ceará, tá bom? Eles falam muito futebol, certo? Mas para nós, professores, nós temos a maior costume de ministrar o futsal nos colégios, né? Então, no que tiver futebol aqui, eu posso falar futebol, mas entendam tecnicamente como futsal, tá bom? Então, se a unidade temática é brincadeiras e jogos, o futsal ele pode ser sim considerado uma brincadeira ou um jogo, depende da forma como é ministrado, não é verdade? Se o objeto de conhecimento são atividades da cultura popular presentes no contexto sociocultural da criança, será que o futebol está inserido? Está, né? Tanto como entretenimento, como prática esportiva, como atividade. O futebol geralmente está presente na realidade da maioria das crianças, seja por influência dos pais, dos responsáveis ou pelo gosto pessoal dela mesma. E se a habilidade requer experimentação, fruição e recriação das mesmas, é possível a gente experimentar, fruir, recriar uma atividade de futebol, futsal? Sim, é muito possível, tá bom? Então, desde que você saiba o que você está fazendo, não pode ser ao léu, de qualquer maneira, é possível ministrar com o propósito certo, é possível ministrar diferentes atividades em diferentes tipos de conteúdo, a mesma atividade para conteúdos diferentes. Entendeu o meu ponto? A própria BNCC, ela sugere conteúdos não oficiais que podem ser utilizados pelos professores para ministrar os conteúdos, tá bom? Então, reparem aqui, não oficiais. Isso quer dizer que jogos e brincadeiras, por mais desconhecidos que sejam, se bem agregados e bem ministrados, eles são muito bem-vindos e muito válidos na hora de organizar e ministrar a sua aula, tá bom? Mas, no entanto, um pré-requisito para uma boa aula é que ela promova experiências corporais efetivamente vivenciadas, que possam ser realmente vivenciadas, tá bom? Então, na hora de planejar uma aula, sim, você pode usar brincadeiras alternativas, atividades diferentes, mas que seja possível a maior quantidade possível de alunos experimentar aquilo, tá bom? E lembra sempre de tentar atrair até mesmo aquele aluno que não se sente tão bem, que não se sente tão à vontade, certo? Tenta trazer ele para perto, ganhar confiança. Nunca deixa de dar atenção para ninguém, certo? Na minha opinião, o professor pode e deve consultar os alunos perguntando quais jogos e brincadeiras eles praticam, o que os seus pais praticavam e ensinaram. E aqui eu quero tocar em duas teclas, tocar em dois pontos. O primeiro é justamente essa proposta dos conteúdos não oficiais da BNCC, onde a gente pode usar as próprias crianças como um poço, uma enciclopédia infinita de atividades. Na maioria das vezes eles sempre vão ter sugestões nesse objeto de conhecimento, tá bom?
E é muito válido a gente aproveitar sim do conhecimento dos próprios alunos, dos próprios pequenos, já que são primeiro e segundo ano, para ministrar essa aula, certo? E outro ponto muito importante é um recado que eu vou passar para os pais. Papais, mamães responsáveis, brinquem com as crianças, tá bom? Tenham essa prática, não só no celular, não só no tablet, não só no joguinho, mas também em relação a práticas corporais, a atividades físicas, a jogos que requer habilidades como correr, saltar, pular, atividades que você fazia na sua infância, na sua adolescência, na sua pré-adolescência. Passe essa cultura para a criança, é muito importante, porque as atividades vivenciadas há 30, 40, 50 anos atrás, hoje em dia, muitas vezes elas não estão passando de pesquisas de internet. Se eu quiser ter acesso a atividades de antigamente, eu tenho que pesquisar aquele conteúdo, porque ninguém conhece mais, ninguém lembra mais, ninguém sabe mais. Isso é bastante complicado, é bastante triste. Então tente sempre ter esse momento com a criança, seu filho, seu sobrinho. Por mais que pareça que ele não tem interesse, por mais que seja outra geração, mas vai por mim, a gente não sabe o futuro. Vai que no futuro a criança ela se engaja, ela vira um adolescente, um adulto engajado, e ela vai ser grata, engajado socialmente, né? E ela vai ser grata àquele conhecimento que ela recebeu na infância, certo? Que foi justamente passado por você, responsável por você pai, por você mãe. Ela vai saber dar valor àquilo. Por mais que ela cresça e não dê valor, mas você vai ter feito a sua parte. Isso é muito importante, tá bom? Então fica esse meu desabafo como professor de educação física. É muito gratificante ver quando chega um aluno e ele tem essa base, sabe? A gente vê que tem um trato, os pais eles têm essa preocupação e têm esse trato, certo? Da mesma forma como é preocupante, é de certo modo triste, quando a gente vê um aluno que ele parece que aprende mais coisas na rua do que em casa. Isso acontece muito, acredite. Então tenha sempre esse tato com a criança, sempre que possível, ensine coisas a ele, faça ver a importância do conhecimento que você tem, que geralmente se pensa que as gerações passadas elas sabem menos que as gerações atuais, e não tem nada a ver, certo? Valorize o seu conhecimento, passe sempre adiante, não vamos deixar essa cultura morrer, tá bom? E assim, ao participar de uma brincadeira ou jogo que exige movimentos com os quais não se está acostumado, é natural que haja insegurança ou dificuldades, tá bom? E é nesse momento que as diferenças se evidenciam. Então é muito importante o professor ter esse olhar mais crítico, esse olhar mais cuidadoso em relação àquele aluno que já se acha que tem mais dificuldade que os outros, por qualquer motivo que seja. Pode ser por motivo de insegurança, por motivo de saúde, por motivo de condição física mesmo, sabe? É muito importante o professor ter esse trato no sentido de trazer aquela criança para si, até porque a participação da aula ela não se dá meramente através do ato de realizar, apesar de a BNCC ela requerer isso. Mas muitas vezes você pode ensinar muito aquela criança de outra forma, que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? É interessante que o currículo local propõe uma organização com as práticas de brincadeiras e jogos com exigência de habilidades motoras mais simples para as mais complexas. Então, na hora que você for organizar sua atividade, você vai sabendo que os objetos de conhecimento são brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional, né? Dá para o professor ele ter a malícia, tá bom? No momento que você vai delegar aos alunos a possibilidade deles sugerirem, você, por experiência ou porque assistiu esse vídeo, já sabe que eles vão dizer que eles brincam na rua de pega-pega, de esconde-esconde. O nome pode variar dependendo da região onde você mora. De Joajuda, de Joacola. Você já sabe que geralmente essas são brincadeiras comuns. Ou que os papais ensinaram escravo de Jó, ensinaram cabo de guerra. Essas brincadeiras geralmente aparecem. Então você já pode ter no seu escopo. E quando um deles sugerir essa atividade, por exemplo, pega-pega, uma atividade simples, de exigência motora simples, já pesca essa atividade como se fosse uma sugestão deles, sabe? Para eles se sentirem parte da aula, pertencente à aula. E aí, com uma atividade mais simples, você vai conseguir já chamar a atenção da maior quantidade de alunos possível.
e você tem aquele olhar diferente para aquele aluno que já se nega a participar até desse primeiro momento, tá bom? Tenta fazer ele participar de outra forma, ganha confiança, conversa, tenta identificar o que pode estar acontecendo, até que ele possa se inserir como os outros. Por mais diferente, por mais inseguro, por qualquer motivo que esse aluno apresente, mesmo que seja quadro de saúde, há sempre uma forma de manter aquele aluno inserido dentro da atividade. Vai por mim, seja com conversa, seja com abraço, seja com perguntas e respostas, seja com brincadeiras orais mesmo. Sempre é possível manter aquele aluno inserido, tá bom? E aí que entra o fruir, né? Que nada mais é do que a possibilidade de o aluno desfrutar da realização de uma determinada prática corporal ou apreciá-la quando realizada por outros. Então é justamente o que a BNCC pede e que a gente deve fazer. Perceba que eu vinha falando isso, só que eu não queria utilizar a palavra fruir porque eu sabia que eu ia ter esse slide, tá bom? Mas a gente não pode usar isso como muleta, tá bom? Professor, professora. Apenas em casos realmente necessários ou que seja a proposta da aula que a gente torna a apreciação da atividade como parte do desenvolvimento. Mas o mais legal é que a maior quantidade de alunos possível possa participar daquela atividade que é fruir, né? Que é realmente desfrutar, tá bom? Quando chegar o momento de desenvolver a atividade propriamente dita, o professor deve ser mediador, claro, né? Mas também pode ser uma iniciativa muito legal você deixar alguns alunos organizarem as brincadeiras. Mas aí eu sei que pode haver turmas onde há mais de um aluno líder, né? Que geralmente é aquele aluno que tem uma desenvoltura melhor, tem uma fala melhor, e ele quer organizar, quer dar ordens. E se tiver, por exemplo, 2 alunos desse, 3 alunos desse, eles já podem querer ver quem é que vai organizar mais e bater cabeça, né? E a gente não quer isso, tá bom? A gente deve ser mediador. Aí a gente pode fazer sorteio, o professor pode fazer sorteio, pode escolher a dedo mesmo, combinar que essa aula vai ser de um jeito, a próxima aula já vai ser outro, tá bom? Sempre adotar estratégias para que a gente consiga atrair, engajar os alunos, fazer eles serem protagonistas das aulas da forma mais harmônica possível, mediando o conhecimento, tá bom? Geralmente, os alunos irão citar jogos e brincadeiras como pega-pega, esconde-esconde, amarelinha, futebol. Cabe ao professor identificar os jogos que mais enriqueçam o objeto de conhecimento. E foi por isso que eu peguei o exemplo do futsal, beleza? Se o objeto de conhecimento é brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional, eu posso inserir o futsal como essa brincadeira? Posso. Não é fácil? Basta dar aquelas argumentações? Não é fácil. E não é que eu fingi que dei uma aula, mas eu não dei aula do mesmo jeito, dando a bola para os alunos brincarem. Agora, o que é melhor? Fazer isso ou realmente ir atrás de atividades que os pais deles ensinaram a eles, que eles viram alguém fazendo na rua, perto da região onde eles moram, ou que eles brincaram nas ruas e que eles acham que os coleguinhas vão gostar. O que é que realmente agrega mais ao objeto de conhecimento, brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional. Um exemplo, quando eu for ensinar sobre esportes, eu não posso ensinar futsal também? Quando eu for falar sobre esportes, eu posso ensinar sobre pega-pega, sobre escravos de Jó, uma brincadeira cultural? Não posso. Então, por que gastar esse cartucho tão valioso com futsal quando eu posso ensinar o que pode agregar muito mais e às vezes fazer eles verem algo que eles jamais tinham sequer pensado antes, né? Entende o meu ponto? Então é isso que eu quero dizer quando eu acho o futsal um cartucho valioso para ser ministrado a todo momento, de qualquer forma, e às vezes até atrapalhar o professor que quer realmente desenvolver um trabalho mais aprofundado. É mais interessante para mim ministrar jogos e brincadeiras que remetam à cultura e às memórias, principalmente para não deixar se perder essa tradição da região e também dos papais e responsáveis, tá bom? Então reforço de novo, pais que estiverem vendo isso, brinquem com seus filhos, certo? É muito importante, principalmente para a educação física, que às vezes é uma matéria, principalmente nessa faixa etária, primeiro, segundo ano, Fundamental 1, que às vezes a educação física é aquela matéria que é mais vista como só o momento da brincadeira, da diversão, da recreação,
às vezes, muito culpa até mesmo dos professores de educação física, né, que durante algum tempo talvez possam ter propagado essa ideia através da forma como ministravam suas aulas, mas também tem professores que tentam fazer da melhor forma possível, tá bom? Eu acredito que a gente pode sim mudar essa visão daqui para frente, certo? E aí, galera, isso é recriar, tá bom? É você e o aluno, você e aquele grupo de alunos. É fazer de novo, fazer novamente, mais importante, fazer pela primeira, única e última vez. Cada momento com a turma é única, nunca mais vai se repetir aquilo. Cada vez que você propõe pegar um jogo como Cabo de Guerra, como Escravos de Jó, como um jogo que você nunca ouviu falar, mas aquela criança viu e foi ensinada pelos pais dela, pelos responsáveis, e fazer aquilo, tentar fazer aquilo pela primeira vez, do modo de vocês, do modo daquela turma sendo mediada por aquele professor naquele ambiente, com aqueles materiais, é muito rico e muito único para a gente fazer de qualquer jeito, entende? Então, recriar isso é saber que cada momento é único e tem que ser vivenciado da forma mais proveitosa possível, tá bom? Recriar é um processo complexo que demanda uma série de outras aprendizagens e que nesse grupo etário pode se envolver, por exemplo, solicitando que recrie uma brincadeira que praticam em casa para mostrar aos colegas, adaptando os materiais e espaços disponíveis na escola, certo? Então, valorize a importância desse momento, que realmente é único na vida das crianças, e o modo como a gente vai passar esse conteúdo vai definir como ela vai enxergar a educação física, a saúde, o próprio corpo no futuro, quando ela for uma pessoa adulta, certo? E aí, quando estiver chegando na parte final de encerrar a aula, eu nunca gosto de encerrar dando tchau e fazendo a frequência e pronto. Não, eu sempre gosto de relembrar as atividades que a gente acabou de fazer, certo? Para mim, fica vago, fica vazio, fica até mesmo beira ao inútil você ministrar a aula todinha e no final não reforçar o que foi dito, certo? Que é justamente um método de avaliação feito na mesma aula, que é muito apropriado para essa faixa etária de primeiro e segundo ano, já que eles têm ainda a educação física como aquela matéria talvez de diversão, de lazer, digo, menos importante, sabe? E aí você fazer essa avaliação no final da aula ajuda muito, muitas vezes, beleza? Então assim, ó, instiga, o que a gente fez? Qual é a atividade, por exemplo, no jogo do Joacola, qual é a atividade o que a gente fez no Joacola, que é aquela atividade onde quem for pego tem que se agachar e só pode se mexer novamente, só pode ser descolado se alguém passar por cima, certo? Em qual momento dessa atividade a gente precisa fazer algo diferente do nosso dia a dia? Aí, passar por cima, certo, passar por cima é diferente, a gente não tem esse hábito, né? O que mais? Se agachar. Aí você já vai instigando, beleza, o agachamento, e parabeniza de volta a criança, tá bom? Estimula ela, toda resposta é válida. Não espera respostas complexas, respostas bem elaboradas, não. Valoriza cada resposta, cada conteúdo. Pergunta, por exemplo, se ministrou cabo de guerra. E aí, cabo de guerra, o que tem que fazer para vencer no cabo de guerra? Ela vai falar, tem que puxar, um exemplo. Tem que puxar, beleza, puxar, isso mesmo. Puxar mais na frente vai virar o quê? Se a criança souber que no cabo de guerra tem que puxar, na pré-adolescência ela pode saber que para puxar vai usar o músculo das costas, né? E aí você já tem aquela base de conteúdo, ela vai lembrar daquilo, entende? Meu professor realmente falou que tinha que puxar, para puxar tem que fazer o quê? Tem que ter força, né? Então, apesar de puxar com os braços, aí tem que usar os músculos das costas, ela pode aprender isso mais na frente, tá bom? E isso é muito importante, por mais que a gente ainda viva numa sociedade que valoriza muito pouco a prevenção, certo? Enquanto a gente está saudável, a gente não dá valor à nossa saúde. Essa aqui é a verdade. E por isso que muita gente tem desinteresse em relação ao conhecimento sobre o próprio corpo. Então, reforçar esses conteúdos nessa infância é muito importante, pelo menos para mim, é a minha missão, certo? E aí você sempre faz isso lembrando que tem que se voltar para brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional, né? Então você pode falar tipo assim, tá vendo quanta coisa a gente aprendeu através de uma brincadeira
que fulano propôs, que a gente brinca na rua. Vocês sabiam que a brincadeira que vocês fazem na rua dá para aprender tanta coisa? Porque eles não percebem que eles estão aprendendo. Muitas vezes eles não percebem. E eles não têm a obrigação de perceber que estão aprendendo. Se você não bater nessa tecla, passa batido e passa mesmo. Tá bom? Então se atenta muito na hora de fazer essa avaliação. E além disso, acima de tudo, faça-os ver que a educação física não é apenas prática por prática, tá bom? Sempre reforce como há conteúdos a serem estudados e sim, use a palavra estudar para tal. É muito, eu chego a me arrepio, apesar do suor, estou com muito calor. Mas é muito gratificante, é muito inspirador, é muito motivador quando a gente percebe como a criança reage quando ela percebe que aprendeu algo de forma tão espontânea, tão lúdica, tão divertida, por assim dizer, certo? Quando você pergunta, por exemplo, pessoal, no cabo de guerra, por exemplo, no cabo de guerra, para ganhar tem que ter o quê? Força, quem fizer mais força, né? Beleza. E no Joacola, ganha quem tem mais força? Ela vai pensar, não, no Joacola é velocidade. Então já é outra capacidade física. E aí, por mais que inconscientemente ela possa até saber a diferença de força e velocidade, com o direcionamento do professor, ela começa a enxergar aquilo de forma direcionada. E isso tem um valor muito grande, muito significativo, principalmente mais na frente. Por mais que ela nunca vá usar, mas faça a sua parte, faça a nossa parte, a minha parte como professor, né? E a educação física serve também para ensinar sobre... faça-os entender que não se trata apenas de futebol e que é um mau professor quem faz isso, né? Tipo, toda vez que você sentir que deu um conteúdo que eles gostaram, bate nessa tecla, tá vendo? Se a gente tivesse feito futsal, vocês nem teriam aprendido isso, entendeu? Apesar de que primeiro e segundo ano eles não conseguem muito jogar futsal. Na verdade é que se você solta a bola, vai todo mundo em direção à bola e eles começam a bater cabeça ali, chutar a canelinha um do outro, todo mundo junto. É o futebol, ainda que não pareça, o futsal, ainda que não pareça, é um jogo complexo para primeiro e segundo ano. E aí fica ainda mais fácil ministrar uma boa aula, certo? Que a gente tem muito mais opção. Eles aceitam muito mais atividades que a gente propõe, certo? E aí, mas desde sempre você já vai preparando eles para quando eles chegarem no Fundamental 2, no ensino médio, eles não serem os alunos que só querem jogar futsal, tá bom? E só quer jogar vôlei, enfim, saber que a educação física é muito mais do que os esportes mais populares. A educação física serve também para ensinar sobre o próprio corpo, a própria individualidade de cada um, além de ser um exercício para a mente e para a superação da própria mentalidade. Então, toda vez que você consegue fazer algo, que você vê um aluno fazendo algo que antes ele não conseguia, ou que pelo menos vê ele tentando, ele vencendo a vergonha de tentar, por mais que ele erre, mas valoriza, sabe? Parabeniza, gratifica ele pela tentativa também, é muito importante isso, tá bom? E é na educação física onde provavelmente eles vão ter os primeiros ensinamentos sobre saúde e qualidade de vida de forma específica. Então, professor, não jogue fora esse momento, tá bom? Por nenhum motivo especial, eu sou formado em educação física e estou agora fazendo bacharelado, tá bom? Porque eu me sinto muito chamado a trabalhar essa parte de saúde e qualidade de vida de forma mais aplicada ao meio do bacharelado. Mas não por isso eu queria soltar a licenciatura, de algum modo. Sempre que eu vou ministrar aula, eu tento fazer dessa forma. É por isso que eu estou aqui. Só porque eu sinto que na nossa sociedade há muito essa carência sobre cuidado com o próprio corpo, a saúde, a qualidade de vida. É minoria as pessoas que têm essa preocupação e você é visto como diferente se você tem essa preocupação com a saúde, certo? E também há uma defasagem, eu sinto, na importância da educação física como componente curricular. Então, é justamente para tentar aproveitar isso como uma janela, melhorar a educação física escolar e fazer mais pessoas se conscientizarem sobre a prevenção, sobre os cuidados com a saúde, que eu estou fazendo esse canal, que eu estou vindo aqui para falar para vocês, tá bom? Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa nos comentários qualquer crítica, sugestão, análise que vocês tenham a fazer. Eu estou aqui para falar, mas para ler também, para ouvir. Minhas redes sociais, elas estão aí para vocês entrarem em contato sempre que vocês sentirem necessidade, tá bom?
Muito obrigado se você assistiu até aqui e até o próximo vídeo.